vocês? E aí? Para quem não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou o host do podcast. E aí, pessoal, vamos para quem tá na live, vamos encaminhar para os amigos. Aqui, ó, no aviãozinho, todo mundo mandando, ok? Ai, que lindos, que monte de gente, adoro! Vocês vão me falando como tá a internet, tá, pessoal? E se cair, a gente volta, tá? Eu não falo mais durante as lives, mas se cair, a gente volta, tá? Então, eu sempre no início quero deixar claro, pessoal que caiu aqui de paraquedas, não sabe o que tá acontecendo. Como eu falei no início, eu sou a Carla Lopes. O podcast, ele tem um intuito muito simples, que é de estar amenizando, na verdade, algumas dúvidas de algumas profissões ou algumas carreiras, ou que de alguma forma eu possa trazer algum profissional aqui que possa te agregar de alguma forma. Então, toda quinta-feira a gente tá aqui, eu e você e eu, com um entrevistado novo. A gente tá sempre divulgando durante a semana quem é o entrevistado. E aí na quinta-feira, ao vivo no Instagram. Depois, na sexta, é compartilhado lá no YouTube. Então, você que tá me assistindo pelo YouTube, muito obrigada. Se inscreve no nosso canal, deixa seu joinha. E vai no Instagram participar com a gente, tá? E depois, na sexta-feira também, é compartilhado lá no Spotify. Então, você que tá só ouvindo a gente, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal. E também vai no Instagram seguir a gente, tá? E é isso. Então, durante a entrevista, quem tá aqui na live consegue interagir melhor, claro, né? Que vocês podem estar mandando perguntas aqui, ó. Não adiciona um comentário ou aqui no pontinho de interrogação que a gente vai estar respondendo durante a live. Boa noite! Vamos mandando boa noite, gente. Adoro ficar vendo aqui as coisinhas. E outra coisa que eu queria falar com vocês, falei sobre as perguntas, vocês podem estar mandando aqui embaixo. O pessoal do YouTube pode estar comentando, a gente vai respondendo ao longo do tempo, tá bom? Só que demora mais, né? Por isso que eu falo, vai lá no Instagram que você consegue assistir a gente no ao vivo. Mas, passando um pouquinho, o que eu tenho pra falar é a nossa parceria maravilhosa com a Pedidos, como vocês podem ver. Então, vocês podem ir lá comentar no post deles, vim pela Carla, entendeu? Vocês podem ir lá, vai lá comentar, vai lá, faz seu pedido, entendeu? Nada melhor do que acompanhar essa live maravilhosa com um pedido lá na Pedidos, tá bom? Posta uma foto com uma jantinha maravilhosa e marca a gente, tá? Porque nada melhor, seu delivery de qualidade e comodidade com vocês, ok? Então, para início, vou estar entrevistando a nossa querida, maravilhosa, tanto falada aqui no podcast. Falei várias vezes sobre ela, indiretamente, mas agora eu posso falar. Nossa querida, para quem tem aula com ela da engenharia, professora Karina, pessoal da biologia também, que eu vi alguns rostinhos aqui. E, gente, vai encaminhando pros amigos, tá? Que eu vou estar aqui esperando vocês encaminhar, tá? Quero ver todo mundo da engenharia e biologia aqui. Então, vou começar falando um pouquinho da professora Karina. Me perdoem por chamar de professora, mas é professora, entendeu? Ela é graduada em Química, ela tem licenciatura plena pela Universidade aqui da UFMS, ela tem mestrado em Química, doutorado em Ciências pela UFSCar. O mestrado e o doutorado e o pós-doutorado dela são realizados em cima de crescimento de filme de óxido colorido, corrosão por pits, propriedades superficiais do filme de óxido e um montão de coisa interessante. Manda uma janta pra cá. Eu acho interessante você mandar uma janta pra cá, Gabi, tá? Eu acho bem legal. Então, ela faz um monte de coisa interessante que ela vai estar falando um pouquinho pra gente sobre esses projetos que ela teve, sobre os estudos que ela fez durante o mestrado, doutorado e aí após. Ela é professora, como eu já disse, na UFMS desde 2013. Participa de grupos de estudo e pesquisa em formação de professores. Também participa do conselho editorial da revista Ensina UFMS. E atualmente ela coordena o projeto de extensão de Ciência e Ludicidade, daqui também da UFMS. Então, ela tem um objetivo, né, nesse projeto de extensão, de estar divulgando conhecimento de ciências utilizando as artes cênicas.
Tá bom? Então eu vou estar convidando ela aqui para estar participando com a gente. Vamos ver se ela já tá aqui online. Só um minutinho, pessoal. Acabei de convidar. Vamos estar aguardando. Olá! Olá, boa noite, Carla. Tudo bem, professora? Boa noite. Tudo ótimo e com você? Tudo bem. Então, gente, como eu estava falando, a professora Karina vai ser professora eternamente. Como eu estava falando no início, a gente sempre estava falando, né, de você. E é incrível quando a gente fala de uma professora, a gente lembra com muito carinho. Então, agora, como apresentadora aqui do podcast, eu te agradeço muito pela participação. O professor Ricardo já também passou por aqui, outros professores vai passar também. Então, eu te agradeço muito a disponibilidade de você estar vindo aqui compartilhando mais um pouco do seu conhecimento com a gente. Eu acredito que vai ensinar, assim, muita gente em pouco tempo. Carla, eu quero agradecer o convite, é uma honra participar do podcast, tenho acompanhado um pouco o seu trabalho e você tem sido brilhante. Obrigada pelo convite. Obrigada, professora. Muito obrigada. Então, já de início, eu já queria perguntar para você me responder assim: quem é a Karina? De fato. Quem é a Karina? Vamos lá. Nossa, pergunta simples e difícil ao mesmo tempo. Pois é, o pessoal fala que aqui essa pergunta é difícil, viu? Ah, é? Nossa, já me apertou sem me abraçar, hein, Carla? Vamos lá. A Karina é uma pessoa extremamente simples, muito amiga, muito verdadeira, muito sensível. Gosto muito de me doar para as pessoas que são importantes da minha vida. Uma mãe muito protetora, muito zelosa, né? Eu acredito, me considero uma grande companheira também no meu relacionamento, no meu casamento, né? Sou Sim. filha, sou irmã, sempre assim, tentando me doar, tentando contribuir para que as pessoas que estejam ao meu redor, que eu possa propiciar momentos de alegria, momentos de escuta, momentos de doação. Então, eu sou uma pessoa que me dou muito para aqueles relacionamentos que eu considero importantes. Eu acho que esse é um pouquinho de mim. Além de, claro, sou Muito bom. profissional, né? Mas o profissional é uma parte da nossa vida, né? Com certeza. Eu até, uma palavra que eu acho que representaria você pra gente, não só pra mim, por isso que eu falo pra gente, é que é felicidade. Então, qualquer dia que a gente encontra, tá feliz, tá contente, assim, e tem uma forma de demonstrar isso que vem, parece que de dentro pra fora. Eu Sim, acho isso muito bonito. obrigada, Carlas. É que assim, eu considero a vida uma dádiva muito grande. Então, eu sou cristã, né? Então, eu sou uma pessoa que eu acordo e eu agradeço sempre a Deus pela dádiva da vida, por mais esse dia. Eu vou para o meu trabalho, eu faço realmente o que eu amo dar aula. Então eu vou realmente muito feliz, sabe, trabalhar. E eu olho assim a vida como uma dádiva, sabe, uma oportunidade a mais a gente contribuir para transformar vidas, sabe? É a oportunidade que a gente tem, é uma conquista o emprego que eu tenho, mas é muito bom o lugar onde eu trabalho, sabe? Trabalhar, lidar com vocês, lidar com pessoas que estão buscando sonhos e transformando as vidas, sabe? E a gente contribuir, de certa forma, nesse processo é muito gratificante. Então, realmente, eu Ai, sempre eu vou muito feliz. que bom, que incrível. E eu acho isso, já não é a primeira vez que eu vou falar isso aqui, que o pessoal, quando a gente sempre está na faculdade, até eu vou ter uma pergunta sobre isso, a gente está na faculdade, não, a gente está no ensino médio, nunca a gente ouve assim, faz letras, faz, que nem, né, da professora química, vai para a sala de aula, né, no caso. A gente nunca ouve isso, porque hoje acredito que está perdendo um pouco a essência, né, da sala de aula por conta das coisas que vem acontecendo e tudo mais. Mas também eu acho que quando a gente encontra um professor que gosta do que faz, incentiva ainda mais ter profissionais nessa área, que é uma das coisas que vem me pegando muito, muito, muito. Eu já falei aqui também, Você sabe, Carla, muito. nesse sentido, é interessante a gente refletir, porque eu dou aula para engenharia e dou aula para um curso de licenciatura, que é o curso de ciências biológicas. E eu sempre comento na licenciatura, todas as profissões são importantes.
Mas Com eu certeza. tenho um olhar muito especial para a licenciatura, porque eu falo, por exemplo, eu faço uma analogia. O médico, nossa, é fantástica a profissão, mas ele cuida do corpo. O professor cuida da mente. E a nossa mente que mexe o corpo para onde a gente quer. Então, um bom professor, eu falo que ele sempre consegue resgatar vidas, ele consegue transformar vidas. Hum, Então, sabe, o nosso papel de professor, eu considero que assim é muitíssimo importante. E quando eu muito, ouço um muito. aluno, recentemente um aluno veio, conversou comigo, deixou, na verdade, nesse último mês foram dois. Um deixou o curso de engenharia e foi fazer o curso de química, essa aluna falou que se inspirou nas minhas aulas, e um outro deixou o curso de engenharia e foi fazer matemática e já está quase se formando. E foi um Ai, que excelente, incrível. exatamente, foi um excelente aluno que ele se identificou dando aula. Eu falo, que maravilha, gente, porque nós precisamos de bons professores. A gente precisa de Sim, excelentes engenheiros, mas a gente também precisa de professores realmente com vontade de ensinar, exatamente. não fazendo a faculdade porque foi a última opção, foi a única opção que Sim, restou, sabe? Então é isso mesmo, Carla. exatamente. É que nem quando eu sempre falo, o pessoal sempre briga comigo que eu falo, gente, vocês têm que gostar do que vocês estão vendo na sala de aula. Eu sou apaixonadíssima pela engenharia de produção. Não trocaria por nenhum outro curso. Porque é o que eu amo, sabe? O que eu gosto de estar vendo, assistindo. E aí, quando alguém fala assim, ah, mas é que não tinha outra opção, eu falo, então, ó, começa de novo, Isso faz outra mesmo. coisa. Mas, falando desse de gostar, né? Quando você estava no ensino médio, você sempre gostou de química? Quando você era assim, mais nova? Uhum. Sempre gostou de química ou não? Na verdade, eu já tinha muita facilidade com a área de exatas. Então, química, física, matemática. E no ensino médio, eu tive a oportunidade de ter aula no meu último, porque eu estudei praticamente a vida inteira em escola pública e o último ano do ensino médio eu fiz numa instituição privada. E nesse ano eu tive o Entendi. privilégio de ter muitos professores doutores. E entre esses, uma de química, que me inspirou, sabe? Eu falei, nossa, que bacana, é isso que eu quero para mim. Eu quero fazer faculdade, quero fazer mestrado e doutorado. E dentre o que eu tinha, que eu percebia que eu tinha afinidade, que eu sempre tive muita afinidade para a área da educação e das áreas, Sim, eu me identifiquei mais com química, sabe? Até por esse aspecto de entendi. curiosidade, de descobrir a estrutura da matéria, como as reações químicas no nosso organismo funciona, a possibilidade de trabalhar no laboratório, de poder trabalhar com pesquisa, sabe? Isso me instigava muito e aliar tudo isso Entendi. em dar aula. Então foi Que dessa incrível. forma. Que incrível. Mais uma professora te incentivando, te inspirando. Sim. Que incrível. E a licenciatura em Química, como é que surgiu? E uma das, né, outra pergunta que eu iria fazer já emendada em licenciatura seria, tem alguma diferença da licenciatura para a licenciatura plena, que é o que estava no seu histórico? Ok, eu não sei se atualmente tem uma diferença, mas eu me lembro que quando eu cursei, a minha licenciatura, que é a plena, me dava inclusive habilitações para 7 áreas na indústria. Então, assim, eu tenho habilitação para sala de aula, mas a Sim, nossa grade curricular era muito semelhante. Grande parte das disciplinas a gente fazia junto com a química bacharelado. Então, eu saí com habilitação também para a entendi. área de industrial. O bacharel tinha 14 ou 21 habilitações e nós, na minha época, tínhamos 7. Mas eu não sei te dizer se tem uma diferença hoje para a licenciatura curta. Na minha época não existia licenciatura curta, né? Existia a Entendi, licenciatura plena e o bacharel. entendi. E como é que chegou na licenciatura em Química, assim? Então, quando eu decidi fazer química, eu já pensava em atuar como professora. Mas Sim, também um outro fator contribuiu. Eu estava saindo de casa para estudar fora. Minha família não era uma família que tinha um poder aquisitivo que me desse segurança de saber que eles teriam condições entendi. de me manter todo o período da graduação. Então, a química licenciatura, o curso era noturno. Então, eu tinha consciência que se eu Ah, precisasse trabalhar, eu teria uma flexibilidade maior para isso, para eu poder me manter. sim.
Isso no final acabou Entendi. acontecendo, não por necessidade, mas por oportunidade, porque já no segundo semestre do primeiro ano de graduação eu comecei a dar aula e fui professora desde o primeiro semestre da graduação até eu me formar. Meu Deus. Não tem experiência, é bagagem, eu sempre falo, não é experiência mais, é bagagem, porque, gente, então tá explicado. É que eu sempre Sim. brinco aqui com o pessoal que, assim, às vezes o pessoal sai da faculdade e ainda não tem uma experiência com a sala de aula, né? E aí chega na primeira oportunidade e não é do jeito que queria, hoje olha para trás e faria diferente. Então, quer dizer, já na graduação a professora já estava, assim, aprendendo quando para se formar. Exatamente. Eu lembro que foi muito interessante que primeiro eu peguei uma substituição no Estado como leiga, porque eu não Sim. era formada, e daí dei o segundo semestre do primeiro ano de graduação, e daí no segundo ano de faculdade, uma escola privada entrou em contato com a coordenadora na época do curso de Química e pediu indicação de aluno, e ela me indicou para essa escola, e daí eu fiquei nessa escola privada até me formar. Como professora, realmente responsável pela turma de Química. Que incrível! Adorei! Adorei! E durante a sua formação, assim, no início mesmo, tem alguém que te incentivou, ou algo, né? Alguém que passou junto com você na graduação, que foi seu maior incentivador? Eu tinha meus pais que incentivavam e eu tive uma grande amiga que eu até falo que ela é amiga e irmã de alma, Gláucia, que nós fizemos o curso juntas e a afinidade foi muito grande que desde o segundo, aliás, desde o primeiro dia de aula, a gente começou a sentar junto, depois começamos a estudar juntas e assim ela era muito determinada, é muito determinada assim como eu. Então a gente tinha um ritmo de estudo muito intenso, muito parecido. Então assim, uma estimulava muito a outra, uma incentivava muito a outra quando eu já não estava mais aguentando porque a gente trabalhava e fazia faculdade. Então tinha momentos assim que eu já Sim. não aguentava mais estudar. E ela me incentivava porque ela falava assim: "Karina, você vai me abandonar? Você vai deixar eu estudar sozinha?" E daí você, Sim, bem. exatamente, daí você supera o seu cansaço, porque não é só por você, né? Você precisa também dar Sim, apoio para o outro. E eu falo que quem tem amigo tem tudo. Então ela foi muito. e é uma grande amiga, uma grande companheira, que durante toda a graduação, uma deu muito suporte à outra, uma trouxe muito incentivo à outra. Então ela foi uma pessoa que fez Incrível. um diferencial muito grande na minha vida. Além dos meus pais que me incentivaram, sabe, que me Sim. ajudaram a ir para Campo Grande, que estiveram o tempo todo ao meu lado, me incentivando nesse processo e nessa conquista. Que incrível. Eu sei, a gente brinca sempre, né? Eu e os meus amigos, que a gente não pode desistir, entendeu? A gente não pode desistir. A matéria tá difícil, tá difícil. Ai, vai ser difícil falar da professora agora, calma. Ai, ai, Tem ai. algumas matérias difíceis Não, a química não. que a gente não pode desistir, entendeu? Que faz parte do processo. E aí a gente sempre brinca, sabe? Um tá junto com o outro. Se você desistir, não, a gente tá junto, não vai desistir. É só mais uma prova. Isso A gente mesmo. sempre brinca. Isso faz muita, assim, eu acredito que fez muita diferença, principalmente nesse semestre, que é o pós-pandemia, né? A gente veio, tava acostumado com a família, todo mundo perto, e aí agora longe, então ter esses amigos por perto ajuda bastante. E uma coisa, falando ainda da licenciatura, acredito que já falou, comentou bastante sobre o que trouxe na bagagem, né, da licenciatura, mas assim, uma coisa que realmente te marcou muito durante a licenciatura e hoje você usa assim, leva pra vida, sabe? Tem alguma Vamos lá. coisa? O que me marcou muito, o que eu considero é o professor tentar ser didático. E outro fator que Sim, me marcou muito é o professor ter cuidado para não recriminar dúvida, para você não podar o seu aluno quando ele questiona. Porque houve momentos que isso aconteceu, sabe, de um professor constranger um aluno por uma pergunta, por uma dúvida, por mais que sim. fosse simples. Então isso me marcou e eu falei assim, gente, eu não quero
né, atuar dessa forma, sabe? Eu quero, na Sim, verdade, incentivar meus alunos, mas sempre reforçando o que eles têm de melhor e a potencialidade. Porque o aluno vem com uma dúvida, entendi. por mais que é trivial, não cabe ao professor discriminar, na minha concepção. Entendi. Certo? E também me Sim, marcou alguns professores que foram brilhantes na graduação, que se doavam tanto nesse processo, sabe? Na pesquisa, no laboratório, no processo de ensino. Eu falava, uau, eu quero isso para mim, eu quero ser semelhante a isso, eu quero entendi. contribuir para a nossa sociedade, eu quero ajudar a transformar a nossa sociedade. E a gente transforma na educação, a gente transforma na pesquisa, certo? A gente está Com certeza. contribuindo. Sim. E hoje, professora, você tem conseguido fazer isso, tá? Ah, Tem conseguido fazer isso. Porque a gente sempre usa. Eu tô falando como aluna de verdade, porque a gente. Todos os alunos provavelmente vão assistir depois isso, eles vão perceber. Que a gente, quando chega na sala de aula, a gente tem muito medo de fazer pergunta. Principalmente os iniciantes, né? Os bichos. Então a gente chega na sala de aula, a gente tá perdido ainda. E quando a gente é acolhido por um professor que fala assim, você pode perguntar, a gente está aqui para responder, isso faz muito parte do processo. A gente consegue se sentir menos perdido um pouco. uhum. E isso é muito bom, muito bom. E sobre, eu estava falando, falei no começo que eu ia perguntar sobre isso. Então, durante o nosso ensino médio, a gente não ouve muito falar sobre várias atuações que tem dentro da química, por exemplo. Eu queria que a professora fosse explicar um pouco quais são as principais áreas ou quais são, assim, as que você se lembra da formação em química. Então vamos lá. A primeira, a docência, que eu escolhi, a parte da Sim, pesquisa em diversas áreas, certo? Então, existe a pesquisa dentro da universidade, existe a pesquisa nas indústrias, então, tem químicos que atuam, por exemplo, na Natura, químicos que atuam em todas as áreas da indústria química do nosso país. Certo? entendi. Existe a parte também de perícia lá, de perito, né, de criminal lá para ajudar a fazer a análise, a investigação. Eu tive um veterano meu que passou no concurso para perito da Receita, certo? Então ajuda na identificação, elucidação de crimes. Existe também a parte Legal. ambiental que um químico pode atuar, certo? Então é um Sim. leque muito grande de atuação. Que incrível. Então é mais uma área, pessoal aí, que a gente sempre ouve que faz direito, porque direito abre muitas portas. Tem muita faculdade que abre muitas portas, viu, gente? Não é só uma nem a outra. Porque a gente teve exemplo aqui, professora, de biologia, letras. Teve dois tipos de letras diferentes. O pessoal explicou que tem vários campos de atuação. Então, assim, tem muita coisa para se fazer e abre muito leque pra gente, viu? Sim. E para quem quer educação, para quem está nessa fase de escolha, de definição, e para quem pensa na área de educação, Sim. até 2019, que eu tinha feito um levantamento, faltava quase 70 mil professores na área de química no país. Então, é uma área ainda muito carente de profissionais. Sim. Mercado tem realmente para atuar. Ah lá. Então já é mais uma dica que a gente deixa. Sim. E falando ainda sobre experiências, né? Mas agora passando para o mestrado, doutorado, pós-doutorado, que eu acho super chique essas coisas. Qual foi assim a experiência ou a mais difícil ou a mais fácil que você passou durante esses três, assim, que você se lembra e marcou também a sua vida? Vamos lá. No mestrado, eu já estava quase finalizando o mestrado, na época já escrevendo a dissertação, e eu acredito até Sim. pela tensão que estava surgindo, e eu ficar muito tempo no computador, fazendo a digitalização, eu tive tendinite, eu perdi o movimento da mão. E são uns 40 dias antes da defesa e eu precisava terminar de escrever minha Meu dissertação. Deus. Então, isso foi um desafio, sabe? Precisei engessar meu braço, fiquei 30 dias, né, fazendo bastante coisa só com a mão esquerda. Daí meu orientador falou, Karina, se precisar a gente adia. Eu falei, não, eu não quero adiar, a gente vai cumprir o prazo, eu vou conseguir.
Então, isso foi um desafio, sabe? Um segundo desafio, mas foi um desafio, assim, para mim muito positivo, que foi algo que eu desejei muito, que eu consegui, foi fazer Sim, um intercâmbio, um doutorado sanduíche, fazer parte do meu doutorado fora do país, né? Então, eu tive a oportunidade de ir para incrível. Lisboa, né, em Portugal, fiquei no Instituto Superior Técnico, e assim, foi um desafio muito positivo, foi uma experiência incrível, tanto profissional quanto pessoal, cultural. Foi fantástica essa experiência. Eu Imagino. estava recém-casada, estava casada há 2 meses, saiu e eu deixei o Ricardo no Brasil e fui para Lisboa fazer uma parte do meu doutorado lá e foi uma experiência fantástica, foi uma experiência muito positiva. Que incrível. Nada para essa mulher, gente. É isso. Nada para essa mulher. É isso. Resumido, Eu falo por essa que frase, incrível. persistência, a gente tem que traçar metas, objetivos, né? E persistir. Muito bom. E sobre os estudos, né, que eu tava lendo no começo, gente, eu vejo essa professora dando aula e aparece, sabe aquela, eu brinco até, né, com o pessoal, que parece aquela espada flutuante, assim, ó, que sai brilho dela, parece. Porque ela começa a falar de química e ela assim, nossa, ela fica muito feliz com química. E você fala assim, cara, isso deve ser muito bom. Porque para ela ficar muito feliz dando aula, deve ser muito bom, deve ser uma coisa assim que entra na alma, né? É isso mesmo. Então, assim, eu queria que você desse um resumo para a gente dos estudos que a professora fez durante o pós-doutorado ou o mestrado. Como é que foi? Foi desafiador no mestrado. Eu fiz a proposição de um método de coloração, fazendo o crescimento de um filme fino sobre o aço inoxidável, um filme de óxido colorido. Só que na época já tinham vários estudos nesse sentido que utilizavam uma substância cancerígena e altamente tóxica, que são os íons cromo 6. Então, no meu mestrado, eu fiz a proposição de um método sem o cromo 6 que permitisse fazer a coloração, o crescimento desses filmes coloridos, lindos, maravilhosos, sobre o ácido inoxidável. Então, esse foi o meu trabalho de mestrado, foi a proposição. E daí, no doutorado, a gente fez toda uma análise com relação à resistência à corrosão, resistência ao desgaste, nanodureza desses filmes, desse filme que eu propus o crescimento no mestrado. Então, foi basicamente isso. Então, entender um pouco mais a propriedade desses materiais. A gente fala assim, só isso, mas com isso a gente ganha todo um aporte teórico, porque assim, eu estava fazendo para o material que eu desenvolvi o método. Só que isso se Sim. aplica a diversos outros materiais. Tanto é que no meu pós-doutorado, eu trabalhei num laboratório na Unesp, em Araraquara, onde a gente fez medidas de resistência à corrosão utilizado num aço empregado na indústria automobilística, nas peças que tinha muito problema de corrosão de fresta. E eu trabalhei muito com estudo de corrosão no mestrado. Então, por mais que eu trabalhei num metal específico nesses fios, mas quando a gente fala de corrosão, se aplica a diversos outros materiais. Então, o conceito Que em incrível. si é muito mais amplo do que, por exemplo, foi aplicado para o doutorado. A gente Sim, aprende a estudar uma técnica e, com isso, você depois amplia para o que for necessário. que incrível. Isso me fez lembrar um testes que eu vou fazer no laboratório de química, que, olha, Verdade. eu ainda, quando eu tive, né, eu estava pensando sobre os estudos que a gente está fazendo, eu falei, cara, eu queria fazer alguma coisa que fosse diferente, né? E ainda eu conversando com meu noivo, eu falei assim para ele, falei, mas nossa, é difícil separar para falar assim, nossa, algo que ligasse a engenharia com a química, né? E aí, quando eu estava assistindo vários vídeos, eu falei, cara, uma coisa que eu tenho, eu até comentei com a professora sobre o aço, como fala, latão, eu tenho vários tipos de alergia com isso. E para mim não funciona eu pegar e ficar tocando. Eu falei, como que eu vou saber como que ele pode ser destruído, sabe? Para mim, a Uhum. primeira coisa que eu pensei, porque seria como fala, um autocontrole, sabe? Saber como ele foi destruído. Sim. Até minha mãe brincou comigo. Quando eu falei para ela, expliquei para ela do trabalho, ela falou assim: isso aí eu acho que é você virando o jogo, sabe? Ele machuca você e agora você quer descobrir como que destrói ele. Eu falei, é exatamente isso. E quando eu parei para pensar, quando eu fui falar até com a professora, eu tava falando com o pessoal do grupo mesmo,
Eu falei, gente, é uma coisa que parece que é tão pequenininha, mas se a gente abrir mesmo o leque, tem muita coisa para se estudar. Tem muitos campos que nem outro grupo vai fazer sobre eletricidade dentro do aço. Então, assim, gente, é muita coisa. E é muita coisa que parece que vai mudando. Conforme você estuda um pouquinho, aumenta mais um pouquinho. E o interessante da gente adquirir conhecimento é justamente isso, né? A gente vê que, na verdade, você se especializou numa área, mas tem muito mais para você estudar, para você conhecer, para você, sabe, aprofundar, para você contribuir. Então, o conhecimento não tem limite, né? Não, não, e não acaba, né? É um Não. pote infinito. E quanto mais a gente sabe, mais a gente vê, gente, eu preciso saber mais, eu preciso estudar mais. Um dia eu ouvi uma frase, eu carrego assim pra vida. A gente aprende, aprende, aprende e morre burro. É Exatamente. isso. Porque a gente aprende assim, todo dia aprendendo uma coisa nova, toda hora aprendendo uma coisa nova, ainda mais com a tecnologia. Sim. Agora, assim, não tá acabando as perguntas, mas Hum. assim, o pessoal diz, né, diz que quando chega nas perguntas quase finais, vai ficando um pouco mais difícil. Ai, ai, ai. Mas eu acredito que a professora vai tirar de letra, entendeu? Eu tenho Uhum. certeza, certeza. Vai ser igual às suas provas, eu garanto. Ah, então vai ser fácil mesmo. Vai ser super fácil. Super fácil. Ó, durante os processos, né, que a gente passa, assim, por muita coisa, né, que eu acredito que quando a gente tá sozinho, né, cursando a faculdade sozinho, principalmente, que sai de uma cidade, vai para outra, que nem a professora falou que foi para Lisboa, fez o doutorado de sanduíche, você nunca pensou nesses processos difíceis que a gente está passando? Nunca pensou em desistir ou mudar de carreira? Nunca passou isso pela sua cabeça? Não, não passou. Nos momentos de dificuldade, eu sempre olhava na perspectiva do quão privilegiada eu estava sendo de estar tendo aquela oportunidade. Então, eu falava assim, Entendi. gente, eu preciso, porque talvez essa seja a minha oportunidade única, porque eu venho de uma família onde meus pais não tinham recursos financeiros que favorecesse eu ficar numa posição de muita indecisão. Eu precisava escolher e me formar de forma que eu pudesse garantir o meu sustento. Porque meus pais sempre fizeram tudo com muito amor, mas a condição financeira deles era limitada. E eu tinha essa Sim, consciência, sabe? Então, desde que eu fui para a faculdade, eu coloquei um único caminho para mim, conseguir. Eu não tinha direito, eu não me dava esse direito de parar no meio. Eu tinha que conseguir e sempre vi como um privilégio, porque na época que eu entrei na faculdade, entrar num curso superior numa instituição pública era muito mais difícil, certo? sim. Então, em muitas situações não preenchia o número de vagas, mas se o aluno não atingia um quociente mínimo, não entrava. Então, sobrava vaga, mas exatamente. Então, hoje facilitou muito o ingresso, sabe? Então, eu fui Hum, muito determinada, sabe? E assim, para mim, sinceramente, entendi. mesmo sendo difícil, que o curso de Química não é um curso fácil, mas assim, eu me apaixonei pelo curso. E desde o primeiro ano da graduação, eu já comecei a fazer trabalho voluntário no laboratório. Então, quando você começa a se envolver Entendi. com pesquisa, quando você começa a se envolver realmente de corpo e alma na vida acadêmica, você se apaixona. Então, eu me apaixonei mesmo e tinha minha super companheira, irmã de alma, Gláucia, que tinha o mesmo ritmo que eu. Então, foi assim algo Entendi. foi intenso, precisou de muito esforço, muita luta, muita determinação, muitas noites sem dormir. Mas foi assim maravilhoso. Faz parte, eu considero, dos melhores momentos da minha vida. Então valeu a Que pena incrível. cada suor, cada lágrima, valeu a pena e faria tudo de novo. Que incrível. Eu sempre falo assim pro pessoal que a gente, né, que vem de fora, que tem só uma oportunidade, que a gente que ainda lutou por essa oportunidade, não tem o plano B, o C, não tem essa de ter outro plano. Ou aquilo dá certo, ou aquilo dá certo, não tem outra. Sim. E eu sempre falo assim, o pessoal até brinca comigo que fala assim, ai, mas você não pensa se der errado? Eu falo, gente, não tem opção, essa opção não entra assim na minha vida, porque se eu ficar pensando no se der errado, vai dar errado. Então, eu sempre falo, aprendi uma frase com o pessoal que veio aqui,
que é sonhar não custa nada, vai ser do mesmo tamanho, eu sonhar ou não sonhar, eu não vou pagar pelos meus sonhos. E sabe, Então, pode falar. e sabe, Carla, é interessante porque assim, quando a gente, a não ser que você realmente não se identifica com o curso, daí não tem sentido Sim, você continuar investindo em algo que você vê que você não se identificou. Mas quando essa não é a com certeza. situação, quando a gente desiste de algo só porque você acredita não ser capaz, você está fechando a porta. Sim, Não é? Então você está fechando a exatamente. porta, porque eu falo assim, quando a gente tenta passar muitas vezes por uma porta, vai chegar um momento ou que a gente vai encontrar ela aberta, ou que a gente vai descobrir a maneira de abrir. Mas a gente vai conseguir. Entrar força, entendeu? Nem Descobre se a for para maneira entrar força. de abrir a porta, mas você consegue, Sim. sabe? Determinação, persistência é tudo, é chave do sucesso. A gente vai falar sobre essa frase mais tarde. Ok. Não pode dar spoiler, não pode contar. E essa frase sua me marcou muito porque minha mãe falava muito para mim, então me marcou bastante. Quando eu vi a frase, eu falei, gente, Ela muito conversou incrível, com minha muito mãe. incrível. Não, certeza, certeza. E a gente comentou sobre o começo da sala de aula, né? Que você já estava já ativa na sala de aula já no começo da graduação. E como que foi o primeiro impacto com a sala de aula? O que te motivou já contou, né? O que te motivou veio na alma já a sala de aula. Mas assim, como é que foi esse impacto de estar realmente? Eu sou a professora agora. Então, as primeiras vezes, a primeira semana, nos 2 primeiros anos que começava um ano, eu tinha dor de barriga todos os dias da primeira semana. Porque assim, eu não tinha ainda realmente uma formação, eu estava no meu processo de Sim, formação, né? Então era desafiador não só enfrentar a sala de certeza. aula, mas eu também precisava estudar muito para dar aquelas aulas, porque eu não estava formada, eu estava Sim, em processo de formação. E eu sempre fui muito perfeccionista, então eu estudava muito para dar cada uma das minhas aulas. Então isso foi desafiador. E é interessante também quando eu cheguei a depois, isso fica natural, a gente fica familiar todo esse processo, mas é interessante também quando eu dei a minha primeira aula no ensino superior, que foi numa instituição privada, isso também aconteceu, porque o coordenador do curso havia dito que a turma que eu pegaria era de 30 alunos. E eu entrei na sala de aula, tinha 150. meu Eu Deus. assustei, foi a primeira aula para o curso superior. Eu falei, meu Deus, e agora? E daí eu falei, vamos, calma, calma, porque daí a gente tem que descobrir técnicas nessa situação de desafio para a gente se Sim, acalmar, para a gente enfrentar a situação sem perder o domínio, porque assim a insegurança de um professor, principalmente nas primeiras aulas, marca de forma muito negativa. é, Então, isso é até você verdade. conquistar, reconquistar a sua credibilidade custa. Né? Sim. Então, sabe? Então você tem que ter um autocontrole bem grande nessas situações, sabe, respirar fundo e vivenciando cada minuto, cada instante, mas tentando manter o controle. E eu acredito que isso é muito semelhante quando uma pessoa está numa entrevista, onde ela está muito nervosa, onde ela quer muito aquele emprego, ela também tem que estabelecer um É, autocontrole, certo? Mesmo ela estando muito nervosa para deixar transparecer o menos possível. Então, esses momentos sim, foram desafiadores, e me deu dor de barriga, me deu um friozão na barriga, sabe? E faz parte do nosso processo de formação. Nós estamos ainda em processo de formação, sabe? Eu falo que com toda aula eu certeza. sempre ensino, mas eu sempre aprendo muito. Às vezes os alunos vêm com umas dúvidas assim tão interessantes que eu falo assim: espera um pouquinho, isso eu preciso ver. Isso eu preciso estudar, sabe? E é muito bom, eu amo quando um aluno vem com uma dúvida que eu falo assim, gente, eu preciso estudar um pouco mais, sabe? Eu preciso ver, é muito bacana. E às vezes com outras experiências de vida que os alunos veem, alguns que fazem estágio, às vezes em empresa, indústria, que traz essa troca tão positiva e tão construtiva, é muito bom. Muito bom. Muito bom. E o duro é que nem a gente estava falando, né? A gente aprende. A professora tem pós-doutorado, né? E ainda assim aprende mais um pouco durante todos os dias. Que incrível.
E a gente falando, né, da sala de aula, como que foi a pandemia? Como professora que virou youtuber, né, com as câmeras, como que foi, como que foi prender a atenção do aluno? Como é que foi tudo isso? Porque eu imagino que, assim, eu não, minha irmã mesmo, a Piquitiquinha, ela foi, nossa, não tem nem comentários, tadinha, porque ela falava, meus professores não conseguem passar o que eles sabem. E aí isso me doía, porque assim, a gente não foi culpa de ninguém, entendeu? Então, assim, a gente vê que os professores também foi afetados de uma forma tão grande e talvez não tinha nenhum suporte, né, para falar assim, ó, eu te ensino a fazer, virar youtuber. Foi desesperador, Carla, e foi quase enlouquecedor, porque, assim, diferente de grande parte das instituições federais do país, das instituições públicas, a UFMS adotou uma medida que, quando decretou o ensino, a paralisação do ensino, isso aconteceu, se eu não estou enganada, numa sexta-feira, na segunda-feira da semana seguinte, foi determinado o início do ensino remoto de emergência, sem ter nos dado capacitação, sem ter nos dado formação, e a gente teve que se virar nos 30 sozinho. Então a E gente quase no fim do semestre, né? e quase no final do semestre, foi, na verdade estava no meio do semestre, mas foi muito desafiador, É, porque daí tinha essa situação de eu precisar aprender toda uma ferramenta para o ensino sim. remoto e, ao mesmo tempo, eu estava vivenciando, eu tenho 3 filhas e minhas filhas estavam entrando também no ensino remoto. E eu tinha 2 filhas que precisavam de muito acompanhamento pela faixa etária que elas estavam. Então foi muito desafiador. Meu Então, Deus. assim, a gente trocava muita figurinha com outros professores, testava. Eu me lembro que a primeira aula que fui dar, que eu tinha preparado tudo, daí fui colocar para rodar, isso era domingo, meia-noite. Eu ia dar aula às 7 da manhã na segunda. E daí eu fazia o teste. Eita, eu acho que caiu para mim. Gente, Presta o celular. Carla, isso, voltou. voltou? Não sei se Voltou você está. escuro. Sabe, porque aqui em casa acabou a energia geral. Então, eu acho que eu vou falar e Meu Deus. vocês não vão conseguir me ver. Vamos ver se eu consigo vir Sim. aqui num lugar um pouquinho mais claro para ver alguma sombrinha que tenha luz de emergência. Ah, voltou! Pronto. Ai, que bom que voltou. Então, vamos lá, Carla. Ai, que bom. Mas Então, vamos lá. Então, eu estava eu falando. falo que quem sabe faz ao vivo. É toda quinta-feira é isso. Ok. Espero que não caia de novo. Então o que que Não. aconteceu? Tinha essa situação que eu estava com as minhas filhas, também no ensino remoto. Eu troquei Sim. muita figurinha com muitos professores, assisti tutorial na internet. Então eu estava comentando num domingo, meia-noite, daí eu pedi para o Ricardo, falei assim, Ricardo, eu vou mandar o convite da reunião para você, entra e vamos fazer um teste. Isso domingo, meia-noite. Fizemos o teste, os slides passava para mim, não passava para ele. Falei, meu Deus, e agora? Que desespero que deu. E minha amiga já tinha me explicado tudo, porque ela já tinha começado. E daí eu mandei mensagem para ela. Daí no dia seguinte minha aula ia começar às 7h15. 7 horas ela me responde, porque eu estava usando o navegador errado. Então, assim, foi um aprendizado a cada dia. Foi muito desafiador, porque assim, eu Sim. tive que adaptar todas as minhas aulas para essa modalidade. Eu fui, assim, eu me esforcei muito, porque era difícil para mim, sim, mas eu tinha consciência do quão desmotivador era para os alunos, porque estava com 3 filhas com ensino remoto, as aulas muito maçante. Então, dentro do que eu consegui, com o tempo que eu tinha, Acho que caiu de novo, gente. Só um minutinho que ela já volta. Vamos aguardar. A gente não pode sair daqui, tá, pessoal? Então vamos continuar aqui, que eu vou convidar ela de novo.
Internets de Três Lagoas, colaborem com a gente, por favor, faça questão. Voltando. Voltou? Então, eu tentei, dentro do que eu conseguia, deixar as minhas aulas o mais atrativo possível. Então, eu comprei tripé, sabe, para gravar algumas aulas, sabe? Eu gravei várias aulas no laboratório, várias aulas na sala de aula, para deixar, para poder postar aula gravadas mais próxima do que os alunos tinham. Foi a situação ideal? Não, mas dentro dos recursos que nós tínhamos, que muitos foram, na verdade, inclusive, eu precisei tirar do meu bolso, como, por exemplo, comprei uma lousa digitalizadora para eu poder dar as aulas de forma mais interativa com os alunos, comprei o tripé para gravar as aulas, então eu tive toda essa preocupação e esse cuidado para tentar, dentro do que era possível, minimizar o máximo possível esse impacto, porque eu sentia isso com as minhas Sim. filhas. A minha caçula, que na época ela estava com 4 anos, ela não aceitava de jeito nenhum fazer as aulas remotas. Então eu precisei ser, aliás, as minhas duas mais novas, eu precisei ser a professora delas nesse período. Então foi assim um desafio, mas foi também uma aprendizagem, um crescimento. Sim, com certeza. E também foi muito difícil, ainda mais para as crianças, né? Eu falo, porque, gente, você imagina tentar colocar duas crianças que ficam em casa assistindo no celular. Sim, e ao mesmo tempo, Não, assistindo no celular, elas vendo a mãe em casa o dia todo e elas entenderem que a mãe estava trabalhando. Assim, é um desafio, foi um desafio muito grande. eu imagino, eu imagino. Teve várias aulas, eu não tive aula com professora durante a pandemia, mas teve alguns professores meus que, gente, eu olhava, do nada passava o filhinho, tadinho, vindo querendo a mãe. Eu falava, gente, imagina assim, a consciência da criança, né? Falar assim, não, a minha mãe não pode porque ela tá trabalhando, mas ela tá em casa. Foi um barato. Eu Eu imagino. até numa das aulas, Carla, que eu estava dando aula pelo Google Meet, né? E a minha do Sim, meio começou a dançar atrás de mim e os alunos rindo até, né? Começou a dançar, fazendo careta. E olha aí. parte, né? É um pouco da nossa intimidade sendo partilhada, faz Sim, parte. muito, muito mesmo. E falando, né, sobre essas diferenças na faculdade, eu queria deixar um espaço para o pessoal, acredito que tem algumas pessoas que vão ver depois esse vídeo, para o pessoal da UFMS. Queria que deixar esse espaço para você convidar eles para o seu projeto de extensão, que, né, seu, entre aspas, né, Né? nossos, de todo mundo, mas assim, que a professora coordena, que eu queria que explicasse um pouquinho para a gente sobre o projeto, como está sendo a experiência. Ok, o projeto de extensão é um projeto denominado Ciência e Ludicidade, que nós temos como objetivo, Carla, divulgar conhecimento científico por meio de atividades cênicas. Então, seja contação de histórias, sketch, teatro, dança, música. Então, existem diversas maneiras de nós fazermos isso. Então, nós realizamos encontros semanais. E esse projeto ele tem um grande diferencial com relação a muitos outros que acontecem dentro do CPTL, aqui da UFMS de Três Lagoas, que é a possibilidade de nós trabalharmos com as emoções das pessoas que estão envolvidas no projeto, sabe? E eu até comentei na Semana Acadêmica da Engenharia que já há alguns anos eu venho percebendo muitos alunos entrando em depressão, muitos alunos com comportamento típico de quem está apresentando uma crise de ansiedade, seja numa prova, seja numa apresentação oral. Isso tudo começou a me preocupar muito. E assim, a gente trabalhar com as nossas emoções, a gente expressar as nossas emoções, o projeto não é terapia, né? Eu não sou psicóloga, mas ajuda muito, porque quando a gente fala das nossas emoções, a gente externaliza elas, ajuda a curar um pouco. Muito. Nos cura, sabe? Então é muito bacana. E assim, o grupo a gente aumentou agora recentemente o número de participantes, mas é uma delícia os encontros, porque tem encontro que
porque a gente trabalha muito diversas dinâmicas, onde a gente trabalha emoções, trabalha coordenação, fazemos alongamento para melhorar a mobilidade do corpo, certo? Fazemos Nossa, dinâmicas que instiga a curiosidade não, instiga a criatividade do participante, porque ele tem que fazer proposições assim na hora, sabe? Então, tudo isso ajuda no processo de desenvolvimento pessoal e sim, profissional. Então, esse projeto tem esse diferencial e tem encontro que a gente faz e que nós damos tanta risada, porque às vezes a gente faz, é como se fosse um debate. Eu falo uma coisa do nada e você tem que fazer uma réplica em cima do que eu falei, a gente cria, então, um diálogo, sabe? E muitas vezes cômicos, e é muito engraçado, é muito bacana, e dentro disso a gente vai, então, fazendo a formação dos futuros atores e atrizes, mas não são atores profissionais, certo? Mas é esse sim, brincar que propicia trabalhar com a parte emocional, propicia trabalhar com a parte da timidez, os sim. participantes, na verdade, se autoconhecerem, conhecerem o outro, sabe? Ter mais domínio do seu corpo, da sua ação, aprender a analisar o corpo e a ação do outro, a expressão do outro, tudo isso é Que muito incrível. importante. Certo? É importante no aspecto pessoal e importante no aspecto profissional, porque cada vez mais as oportunidades querem profissionais multifacetados, que controle as Sim, suas emoções, que seja capaz de conhecer o outro. Então, a gente trabalha esse desenvolvimento num aspecto diferente no projeto. Então, é basicamente isso, entendi. e deixo o convite aberto para todos e todas que desejarem participar. É assim, não tem nada a ver com as aulas de química em sala de aula, porque lá, eu até Sim, brinquei na Semana da Engenharia, que lá a Karina não é a professora, certo? Eu sou mediadora no processo e nós estamos construindo juntos. E é uma oportunidade muito boa, sabe? Para a gente ter um momento para voltar a ser criança e, ao mesmo tempo, a gente trabalhar depois com um pouquinho de com ciência certeza. e ajudar na divulgação do conhecimento de ciência. Ah lá. Então, já fica o convite pro pessoal aqui de Três Lagoas da UFMS. É aberto para todos os cursos, né? Aberto para todos os cursos e para a comunidade externa. Nós estamos com várias pessoas da comunidade externa Ah, participando. então todo mundo Três Lagoas, entendeu? Vai lá se inscrever. E, gente, eu vi assim alguns exemplos que a professora, o pessoal do grupo deu lá na semana acadêmica e foi muito legal. Você que tem, nossa, tem interesse, vai lá, participa, tá? Fica aqui o convite nosso. E agora, a gente tá chegando ao fim de verdade. Aham. E agora começam as perguntas difíceis. Ai, minha internet vai cair, hein? Ah, não vai não. Ó, então vamos lá. A primeira que eu queria te perguntar. Eu queria que você assim desse um exemplo de uma coisa ou três coisas. Eu coloquei aqui três coisas para ser bem específica. Mas assim, pode ser coisas assim que você se lembre, né? De exemplos do tipo, isso vai mudar a sua vida, vai te fazer uma pessoa melhor, coisas desse tipo. Quais são as três coisas que você se lembra hoje? Primeiro, é você traçar metas. Eu gosto Bem, sempre, eu lembro quando eu estava na faculdade no primeiro ano, um dia eu assisti uma palestra, eu gostei muito e eu comecei a fazer isso. Todo no começo do ano, eu traçava as metas que eu queria alcançar para aquele ano. Guardava no envelope e no final do ano eu abria para ver se eu havia alcançado as metas. Então, trace metas e se esforce para alcançar essas metas, mas essas metas não pode ser algo é, quase inalcançável. Entende? Pensa em caminhar degrau por degrau. Então, trace metas. Primeira coisa, para a gente ter sucesso, a gente precisa traçar meta, a gente precisa saber onde a gente quer ir. Porque se a gente não souber para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve, sim, não é? E depois, o quanto você está disposto a pagar? Que preço você está disposto a pagar? E quando eu falo preço, eu não estou dizendo necessariamente pagar com dinheiro.
Porque muitas coisas nós conquistamos com suor, com sangue, com esforço, com renúncia. Então, esse processo de caminhar para a gente trilhar, por exemplo, o nosso futuro, para a gente fazer conquistas, a gente precisa dedicar tempo, a gente precisa fazer renúncias, certo? De alguns momentos, Sim, às vezes de prazer, de lazer, sabe? Para estudar, para se dedicar. Então, traçar meta, ter consciência que você vai precisar fazer renúncia e vai precisar se esforçar para alcançar seu objetivo. muito. E o terceiro conselho que eu daria, valorize cada conquista. Porque senão a gente fica esperando a felicidade só no final do trajeto. E a gente sempre vai estar buscando outras metas e você não vai permitir ser feliz. Eu acho que isso é um grande diferencial, Sim, que mesmo nos momentos difíceis, eu sempre estou com um sorriso. Por quê? Porque eu valorizo cada conquista, cada passo pequeno. Eu valorizo, por exemplo, eu me lembro que quando minha filha mais velha estava com 5 anos, a gente quase perdeu ela. Ela foi para UTI, teve um problema muito sério de saúde, e logo que ela saiu e eu voltei do meu afastamento, ela ainda corria risco de vida. Eu voltei para a universidade, os alunos me viam sorrindo e falavam, professora, como você consegue? E eu falava assim, gente, minha filha está viva. Então eu estou muito feliz, a gente venceu mais um dia, minha filha está viva. Então, assim, é das sim. pequenas coisas. Ah, minha meta foi ser aprovada em todas as disciplinas. Ah, não conseguiu em todas, conseguiu, pegou 7 disciplinas, ficou de DP1, mas festeja que você passou de 6, você conquistou, você avançou. Então a gente também precisa se permitir a ser feliz e a reconhecer as conquistas que a gente vai alcançando. Porque a felicidade é um caminho, a gente não pode colocar a nossa felicidade lá longe de forma Não, inatingível. Exatamente, porque senão você vai passar a vida sem ser feliz. Então, são esses exatamente. três conselhos. Metas, coloque metas, tenha consciência que você vai precisar pagar um preço por elas e seja Sim, feliz em cada conquista, em cada passo que você der neste caminho, sabe? Você reconheça o seu valor. É isso. muito bem. Já coube assim para mim esses os três. Que bom. Coube os três. Uma das dicas que você deu, né, que é sobre as metas do começo do ano, vou te dar uma que também faz sentido com essa, que é Certo. sobre escrever uma carta para você no início do ano, e aí você lê no final do ano. É incrível. Incrível a sensação. Porque é como se você lesse assim, você escrevesse para você do futuro, e aí quando você lê, você fala: gente, como eu mudei. Que incrível! E é muito bom. As metas eu já faço por conta do processo da terapia que eu passei por um tempo. Então, depois, elas me ensinaram assim, como que a gente muda, assim, nem se for um pouquinho, mas a gente muda muita coisa. O jeito de escrever, o jeito de falar. E é muito legal. Tenta um ano que você vai ver. Vai ser muito Olha, legal. Carla, legal. E outra pergunta que eu queria fazer é: qual legado você quer deixar? De tudo. Mãe, esposa, professora, amiga, colega, de tudo. O legado eu quero deixar das pessoas, da minha presença, a minha existência ter feito diferença. Sabe, ter feito diferença no sentido de acolher, sabe? Porque cada vez mais a nossa sociedade, a gente precisa de pessoas que acolham, que que ouçam atenciosamente. Então, sabe, em muitos momentos minhas filhas vêm conversar comigo e eu busco ouvir, sabe? Às vezes alunos, alunas vêm conversar. Essa semana mesmo a aluna veio e partilhou situações muito íntimas da família dela. E o legado que eu quero é o legado de ser capaz de ouvir, e nesse ouvir de forma acolhedora, você ajudar a pessoa a reorganizar seus pensamentos e seus sentimentos para continuar caminhando, sabe? Então, o legado é de ser uma pessoa acolhedora, sabe? De quando eu, sei lá, passar a minha etapa aqui, que as pessoas se lembram
uma pessoa que contribuiu para as outras pessoas estarem melhor, se sentirem melhor, que contribuiu para o crescimento, não só no aspecto profissional, mas no aspecto pessoal, porque nós não somos máquina. Nós estamos na universidade Sim, buscando um processo de formação profissional, mas nós somos todos seres humanos, com certeza. dotados de Sim, sentimentos, de emoções, e que essas emoções precisam ser validadas e consideradas. Porque senão a gente não verdade. tem força para lutar. E todos nós temos nossas carências, nossas fragilidades, e nós precisamos de pessoas que a gente confia para nos ouvir, para nos dar suporte nos nossos momentos de fraqueza. Muito, muito. E uma experiência que eu tive sobre isso foi ainda, acho que antes de eu ir para minha casa, no último feriado que teve, eu lembro que eu tava assim, esgotadíssima, esgotadíssima, que eu acho que quem mora fora vai entender, né? Que a gente chega uma hora que a gente precisa ir para casa e falar assim, não, eu não quero ver ninguém da faculdade, ninguém, ninguém, ninguém. Só quero assim relaxar e esquecer que eu faço faculdade, um minuto só, só um minuto. E eu lembro que eu cheguei na faculdade assim, e eu brinco, né, sempre que não é legal a gente chegar e tá assim, triste, tá desanimada, porque é isso que você passa pra outra pessoa. Então, se a outra pessoa tá feliz, a outra pessoa não vai estar feliz mais. Porque ela viu que você tá triste. Então, eu acho que tristeza, da mesma forma que felicidade contagia, a tristeza também, infelizmente. E eu lembro que eu cheguei na faculdade assim, acabado. E aí, a única pessoa que eu não esperava veio, me deu um abraço. Eu falei, gente, parece que eu senti a minha mãe me abraçando. Eu falei, eu preciso ir pra casa. Literalmente foi isso que eu senti, que eu precisava ir pra minha casa. E, no caso, foi a professora, que eu não esperava. Era uma coisa que eu brinco, ainda eu falei pro pessoal, eu falei, gente, era uma coisa que eu precisava naquele momento e não tem nem como a gente pedir. Porque é difícil a gente chegar na pessoa e falar, você me dá um abraço? Sim, sim. Então, essa parte de acolher, de ser uma pessoa acolhedora, também tá, ó, de parabéns, professor. Que mesmo sem saber, às vezes a gente é surpreendido dessa forma, até da mesma forma que você falou, que é isso que você quer deixar, é isso que você tem deixado para muitas pessoas. Então, meu muito obrigada como aluna que você tem feito isso pra gente. Ai, que bom. Vou só partilhar mais uma experiência, Claro. Carla. Quando eu estava na pós-graduação, eu sempre tive essa vontade de contribuir com as pessoas, ajudar. E eu fiz parte do CVV, não sei se você já ouviu falar, que é Centro de Valorização da Vida. É um trabalho voluntário, onde a gente faz atendimento de pessoas que estão em depressão ou que estão pensando em suicídio. E a gente faz muita leitura nesse processo de materiais para você, porque assim, no CVV, os voluntários, como nós não somos psicólogos, não é uma terapia, a gente não dá sugestão de solução para o problema, a gente ouve acolhedoramente. E a gente vai identificando o sentimento daquela pessoa que está partilhando uma situação com a gente e só dá como resposta os sentimentos que a gente identifica naquela pessoa para a pessoa mesmo ter tempo de refletir sobre o que ela está sentindo, porque a resposta dos nossos dilemas está dentro de nós. Então, às vezes, a gente só precisa Sim, de uma pessoa que nos escute de forma atenciosa para a gente reorganizar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Então, isso foi, na verdade, algo que fez muita diferença na minha vida pessoal, da gente perceber que, como todo ser humano é carente, como que nós precisamos ser ouvidos de forma acolhedora, e algumas pessoas podem demonstrar menos, mas todos nós necessitamos disso. Então, eu trouxe isso para a minha vida, sabe? E às vezes tem momentos que eu também estou assim, que eu também preciso de um abraço. Não é? Então, sabe? Então, eu penso assim, que a gente tem que fazer, como um filme, está fazendo a corrente do bem. Porque quando eu te afeto positivamente, você vai afetar outras pessoas positivamente. Porque a gente não oferece aquilo que a gente não tem. Então é isso, sabe? Eu vou exatamente. afetar positivamente porque vocês, gente, vocês é que vão estar transformando o mundo. E eu quero que Sim, vocês saiam cheios de felicidade, com uma excelente formação, sabe? Com coisas boas para
fazer a transformação com que vocês estão sendo capacitados para realizar, mas que vocês também levem energia boa, que vocês levem otimismo, sabe, confiança onde vocês passam, por onde vocês passarem. É isso, Carla. Mais vários conselhos pro pessoal. A professora falou uma coisa muito interessante, que é realmente o que é a terapia. Eu sempre falo da terapia aqui e defendo com unhas e dentes mesmo, porque foi uma coisa que me revolucionou a terapia. Então, a terapia eu aprendi, né, no caso com a minha terapeuta, que a gente vai com um monte de... A gente chega durante a semana e fala assim, não, eu não tenho nada para falar na terapia. Nada, não aconteceu nada na minha vida. Aí você chega lá, você começa a falar as coisas, aí você vai percebendo o que você tá falando, e só dela te ouvir, você já vai com as respostas prontas para ela. Então você fala, gente, é só o ato de ouvir, é só ter outra pessoa para ouvir, e ela vai te mostrar onde você pode ir, até onde você pode chegar, quais são seus limites. E a gente vai percebendo isso sozinho durante o processo. Então, gente, façam terapia. É isso. Façam terapia. Verdade. E agora a última, que aí acabou, infelizmente. Eu queria perguntar sobre a frase de hoje, né? Que você colocou lá no nosso post, que eu, né, se alguém perdeu, vai lá no meu perfil, vai lá curtir a frase, tá? O nossa arte, muito bonita, que tá a fotinha da professora, vai lá curtir e comentar. A frase dela foi: a chave do sucesso é persistência. Então eu queria que você explicasse pra gente o porquê dessa frase. Ok, faltou só um A quando eu mandei para vocês. Então, a chave do sucesso é a persistência, porque na verdade eu tenho consciência aqui de que todas as minhas conquistas, elas foram fruto de muita luta e de muita persistência. E muitas pessoas que eu participei da vida e da história de sucesso de muitas pessoas também não foram diferentes. O sucesso veio mediante luta, mediante renúncia, mediante a persistência. Então, Sim. quando a gente quer mudar algo na nossa vida, primeiro eu preciso pensar o que eu preciso fazer para mudar. E preciso, sabe, traçar metas e lutar para isso, persistir, porque como eu havia comentado anteriormente, quando a gente desiste, eu estou fechando a porta definitivamente para mim. Pelo menos aquela porta. Eu posso depois fazer outras escolhas e tentar por. Mas aquela porta eu fechei. Certo? Então, Com certeza. as pessoas às vezes, depois que você caminhou e começa a colher os frutos, a pessoa às vezes olha para você e fala assim: Nossa, como você tem sorte. E é muito É. bacana que tem um personagem que eu não me lembro agora, que é de muito sucesso, e ele fala que quanto mais ele trabalha, quanto mais ele luta, mais ele é uma pessoa de sorte aos olhos das outras pessoas, porque as pessoas não veem a nossa luta, né? Não. Muitas das pessoas não acompanharam quantas renúncias precisaram ser feitas para você alcançar o que você tem hoje. Então, Sim, é faria verdade. tudo de novo, mas assim, a chave do meu sucesso, das conquistas que eu tive, foi a persistência. Certo? Eu não tive QI quanto indicação, eu não, as coisas não foram entregues prontas para mim. Então, eu tracei um caminho, lutei, persisti, tive muitas renúncias e conquistei. Certo? Conquistei exatamente o que eu queria. O que estava no meu plano, eu conquistei. Então, eu considero que eu tive sucesso. E assim, tenho sucesso, por quê? Porque eu faço exatamente o que eu gosto de fazer. Eu amo dar aula, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Como você comentou, Carla, dá para ver isso, sai estrelinhas, porque eu realmente gosto do que eu faço. Sai. Sabe, eu amo o progresso de vocês, eu amo estar com vocês. Então é isso, sabe? Eu vejo que tem momentos que a gente pode até pensar em desistir. Porque existem algumas situações, alguns desafios que a gente enfrenta no caminho que faz a gente fraquejar, né? Que faz a gente Sim, repensar. Mas assim, nesses momentos, para, respira e volta a olhar seus objetivos, certo? Porque não existe verdade. bônus sem ônus. Tudo tem um preço.
Verdade. Muita verdade nisso. Eu sempre falo pra minha mãe mesmo que quando eu vim pra cá, eu não imaginava que eu imaginava que ia ser difícil, mas eu não imaginava que ia ser tão difícil, que a gente nunca imagina, né? Sim. Mas vivendo, aí eu falo pra minha mãe, né? Eu falo, mãe, isso aqui vai valer tanto a pena, mas tanto a pena, mas tanto. Porque, olha, é cada uma que eu falo, gente, não, isso aqui, a hora que eu passar por isso aqui, vai ser assim, ó. É que nem quando eu brinco, né, de outras matérias. Não vou falar da química hoje, proibido falar da química. Mas quando eu brinco com cálculo, física, principalmente, eu falo assim, gente, quando eu passar por isso aqui, nossa, se alguém me perguntar de física, eu vou falar assim, de letra, entendeu? Porque eu passei porque eu sei. Então não tem nenhuma ajuda, não teve nada, é só eu lutando mesmo. É estudando todo dia. Que nem minha mãe fala, é sentando a bunda na cadeira e estudando, porque não é de outra forma que vem as coisas. Sim. Então, essa frase aí combina muito comigo. Eu adorei a sua frase. Ok. Mas, como eu sempre falo também, eu também tenho uma frase. Hum, Porque eu acho chique quando vocês me mandam a frase. Então, eu peguei uma inveja boa de vocês. E aí, todo podcast eu também deixo uma frase. E aí, amanhã, pro pessoal, vai lá no meu Instagram, vai lá no meu perfil, vai ter a frase lá e você vai compartilhar com o pessoal. Então, eu quero ver todo mundo compartilhando a frase. Então, ó, a frase de hoje que eu deixo é: as pequenas decisões diárias influenciarão nas grandes decisões do futuro. Que eu acho que casou muito com o que a gente falou hoje. é perfeito. Tá. Muito, muito mesmo. E eu tô me superando nesse negócio de criar frase, porque olha, no começo ainda eu pegava frases prontas que encaixava, e ainda ficava com medo de não dar certo ainda. Mas depois que eu comecei eu mesma a criar as frases, ou a minha equipe maravilhosa, então eu falo, gente, parece que fez mais sentido ainda a frase, sabe? Porque foi a gente estudou o roteiro que vocês mandam pra gente, sabe? Então eu olhei e falei, não, com base no que ela me respondeu, eu vou saber fazer uma frase. Então, hoje essa frase, a gente acabou as perguntas. Então, eu só tenho a agradecer todo esse tempo que você tirou pra gente. Vai ser assim, acredito que depois todo mundo que vai estar assistindo vai adorar também. Então, meu muito, muito, muito obrigada, professora Karina. Eu espero assim te ver outras vezes aqui com a gente. Foi assim, de verdade, uma troca de experiência, mais uma vez, uma troca de experiência muito boa. E eu tenho certeza que vai deixar aí muitas dicas pro pessoal. Obrigada mais uma vez. Foi uma delícia participar desse podcast. E obrigada pelo convite, ok? Só fazendo uma referência ao que você comentou da graduação, da luta e tudo mais, que se falava, né, que ia ser tão difícil, mas muitos de vocês vão ter a sensação com relação à graduação que depois que vocês concluírem, vocês vão ter o sentimento que foi uma das etapas mais felizes da vida de vocês. Porque é algo que, muita luta, mas é algo onde vai ficar marcado uma conquista muito grande que vocês tiveram e grandes amizades que muito provavelmente vocês farão. Sim, Então, sim, sabe? Então, assim, sofram o que precisar sofrer, mas assim, também aproveitem as amizades, construam amizades. Porque eu brinco que quem sim, tem amigo tem tudo, certo? muito. Grandes amizades fazem muita diferença no hoje e no amanhã, ok? E valeu Muito bom. muito de participar. Que bom, professora. Continuando o que você estava falando. Gente, eu acho que vai ter que ter outro podcast, entendeu? Vai ter o 23 para a gente continuar conversando sempre. Que só para a gente finalizar, quando teve muitos pontos, né? Esse começo do ano que eu falei assim, que eu queria mudar durante meu projeto na faculdade, durante o processo da faculdade mesmo, tem a ver com o que a professora acabou de falar, sobre amizade. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia assim, eu ia ser a pessoa que vai olhar na faculdade e vai falar assim, nossa, mas quem é a Carla? E os professores vão lembrar de quem foi a Carla e os alunos vão olhar e falar assim, eu sei que foi a Carla. Então, assim, hoje eu consigo falar isso para várias pessoas, mas antes eu não conseguia, porque é uma coisa que eu tinha dentro só de mim e não conseguia passar para as outras pessoas. Então, hoje, além do podcast ter me ajudado bastante, eu sinto que é isso que eu quero passar para as pessoas. Eu quero que elas, além de ir para a faculdade,
que elas consigam deixar assim um legado para elas, para outras pessoas, que outras pessoas se espelham nelas de uma forma boa. E é para isso que a gente está aqui, né? Que é exemplo para todo mundo, como outras pessoas foi exemplo para mim. Mas, E acabou. Carla, você é uma pessoa que está conseguindo, você não passa despercebida. Você tem uma luz, Bom, você tem uma presença, então você está deixando o seu legado. A sua presença está ficando registrada nas nossas mentes e no nosso coração. Você é uma pessoa muito especial. bom. Que bom, professora. Muito obrigada. Então, gente, é isso. Senão a gente vai ficar conversando aqui até amanhã, entendeu? E amanhã não dá. Então, gente, muito obrigada, pessoal que estava até aqui, até agora. Quem vai assistir depois a gente, muito obrigada. Um beijo, professora. Um beijo para as duas nenenzinhas lindas, que não são nenéns, que eu já vi as fotos, achei lindas. Então, um beijo, pessoal que estava aqui. Muito boa noite. Boa noite. Até mais, gente. Tchau. Até, gente. Tchau.